Você já pensou em trocar o seu meio de transporte por uma bicicleta? O caos no trânsito e a preocupação com o meio ambiente fazem com que cada vez mais pessoas utilizem essa alternativa para chegar ao seu destino. Só na capital, o número de adeptos ao veículo de duas rodas já ultrapassa os 100 mil. Um número bastante significativo, não é mesmo, Juliano? Verdade, Kelly. Só que percebi que existem alguns aspectos negativos que interferem no percurso dos ciclistas, como falta de educação no trânsito e de ciclovias, o que faz com que eles compartilhem as vias usadas por automóveis e aumente os riscos de acidentes. Pois é, e para conscientizar os ciclistas, motoristas e a comunidade em geral de que a bicicleta é uma nova tendência de locomoção 100% ecológica, que melhora a qualidade de vida e promove a cidadania, o Laboratório de Políticas Públicas Sociais, LAPOS, promoveu um desafio para saber qual meio de transporte da capital é mais eficiente. O resultado você acompanha na reportagem. Diariamente, os motoristas de Porto Alegre se deparam com o caos no trânsito. Eu há pouco vim do interior, a Ponte do Guaíba, levei quase uma hora para chegar a Porto Alegre, que afuninou o trânsito. Então eu acho que as autoridades tinham que aumentar, fazer a segunda ponte do Guaíba, né? Fazer mais viadutos. Eu uso mais o automóvel, por isso que eu digo isso, e sinto na carne. Ruas lotadas de veículos, né? A frota aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos. As autoridades, as estradas são as mesmas, as ruas são as mesmas. É engarrafamento, né? Os carros cada vez aumentam mais, a população, os automóveis. Eu acho que esse é o maior problema que nós enfrentamos. Não para a Aline. Depois de sofrer um acidente de carro que quase custou a própria vida, ela decidiu mudar de atitude e passou a optar pela bicicleta como meio de transporte principal. Mudou bastante a minha vida em todos os aspectos. Para mim, além de ser altamente econômico para o meu bolso, né, que eu não gasto mais em táxi, nem em ônibus, na grande maioria dos percursos que eu faço, tem o benefício da saúde, sem falar da independência. Tu tem total independência de poder sair ou chegar a hora que tu quiser, sem depender de ninguém para ir junto ou depender de ti para ir embora. Ela não é a única. Um número cada vez maior de pessoas deixou de usar a bicicleta apenas para o lazer ou para atividade física. Cerca de 100 mil pessoas hoje na capital fazem dela um meio de transporte. As grandes cidades como um todo, né, e as médias também, já não precisa nem ser as capitais, né, mas assim, cidades polo do interior aqui do Rio Grande do Sul, já nos horários, né, como 6h30, 6 da tarde, já são congestionadas. Né? As pessoas que antes demoravam 20 minutos para chegar em casa, agora demoram 40 ou 1h30. Né? Então a bicicleta, ela, paradoxalmente, ela se torna um meio de transporte seguro. Marcelo dirige o Laboratório de Políticas Públicas Sociais, o LAPOS, que desde 2009 promove ações de incentivo ao uso de bicicleta no meio urbano. A ação mais recente foi um teste para saber qual meio de transporte é mais eficiente no trânsito da capital. Carro, ônibus e bicicleta participaram num percurso de 5 quilômetros. Sem muito esforço, a bicicleta chegou em 14 minutos, enquanto os outros dois chegaram mais de 10 minutos depois. Nós fizemos um teste simples e bem próximo ao que é o uso do dia a dia. A gente conseguiu demonstrar que a bicicleta também, além de ser mais saudável, mais ecologicamente mais sustentável, ela ainda é o mais eficiente em termos de rapidez. O número de ciclistas poderia ser maior caso a cidade oferecesse mais ciclovias. Já que a violência no trânsito é o principal entrave no aumento de bicicletas nas ruas e avenidas, segundo pesquisa realizada pela Associação de Ciclistas da Zona Sul. Para as pessoas que pedalam no dia a dia, como eu e outros colegas, a gente não vê tanto, assim, já nos acostumamos um pouco, sabemos do risco, mas nos acostumamos. Mas as pessoas no dia a dia, a gente sabe que só vão usar mais se elas se sentirem seguras. E a ciclovia é um lugar que restringe, segrega, né? Então é um mal necessário, mas com certeza mais pessoas usarão a bicicleta a partir do momento que se sentirem seguras num caminho exclusivo para ciclistas. E foi pensando nisso que a Prefeitura criou o Plano Diretor Cicloviário. O projeto prevê a criação de 495 quilômetros de ciclovias por toda a cidade. Na teoria, o projeto seria um sucesso, mas na prática ainda falta muito a ser feito. Por enquanto temos muito pouco, 7 quilômetros só, em lugares voltados para o lazer, a grande parte delas. Né? Isso é um problema sério, porque não se quer ciclovias apenas para lazer, se quer para uso no dia a dia. Né? E nesse ritmo que estão sendo feitas vai ser muito lento, né? Vai demorar muito para se chegar num patamar razoável. Segundo a LAPOS, as obras apresentam problemas, o que impossibilita a utilização do trajeto. Assim, a alternativa para quem opta pela bicicleta é realizar grande parte dos deslocamentos por vias estruturais,
onde o trânsito de veículos é elevado, o que traz risco não só a eles, mas também aos motoristas. Na rua a gente disputa muitas vezes o espaço com os automóveis, então você precisa ter muita atenção, você precisa tomar algumas iniciativas no sentido preventivas, né? Porque os motoristas ainda não estão muito habituados a terem bicicletas nas ruas. Eu acho que uma das dificuldades grandes que a gente encontra é a pouca educação para a convivência no trânsito, na rua, entre automóveis, motocicletas, ônibus, bicicleta, o pedestre. Me parece que a gente precisa crescer ainda muito na corresponsabilidade do uso do espaço para o deslocamento. Então a rua, que é esse espaço, a gente precisa ocupar ela, cada um com a sua parcela de responsabilidade, mas também podendo fazer o uso dela com segurança. O maior respeitando o menor, acho que traz segurança para todo mundo. Além de ajudar a desafogar o trânsito, o uso da bicicleta também contribui para o meio ambiente. Enquanto no Brasil os carros são responsáveis por cerca de 87% das emissões de substâncias poluentes, ela é um transporte de emissão zero, reduzindo a poluição atmosférica e a dependência em recursos renováveis. Me parece que o legado hoje que a gente pode deixar para a futura geração é um legado de uma cidade mais respirável, uma cidade mais devagar, um mundo mais sustentável, e a bicicleta, para mim, ela está no ponto central disso tudo, né? Então, não é só uma questão econômica para não vir de carro, não vir de ônibus, ou como tem gente que faz bem para a saúde, mas eu acho que é uma questão profundamente ambiental e de sociedade, de a gente poder estar utilizando a bicicleta para se deslocar nos trajetos em que não tem necessidade de usar veículos à base de queima de combustível fóssil. É uma conscientização coletiva, né? E atualmente a obra na Avenida Ipiranga possui 416 metros entre as avenidas Érico Veríssimo e Azenha. O local é sinalizado e com asfalto pintado de vermelho, como você viu na reportagem. No total, estão previstos 9,4 quilômetros entre a Edivaldo Pereira Paiva e a Antônio de Carvalho. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, até o final deste ano, as obras serão concluídas. Tomara mesmo. E, Kelly, ainda neste ano serão destinados 5,3 milhões de reais em recursos para ciclovias, além das vias incluídas na matriz de responsabilidades da Copa de 2014. De acordo com a Associação dos Ciclistas, seriam necessários 150 quilômetros para ligar todos os pontos de Porto Alegre, menos de um terço estipulado no plano diretório cicloviário. É uma rotina que muda toda a vida, então, da sociedade, né, e da cidade. E para conversar com a gente sobre o uso da bicicleta no meio urbano, nós recebemos Eduardo de Souza, agente de fiscalização IPTC. Também com a gente, Luiz Macarini e Lívia Biasotto, participantes do Massa Crítica. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eduardo, a gente viu na reportagem que a questão do uso da bicicleta é bastante comportamental, é isso mesmo? As pessoas têm que aderir, mas cada um tem que criar uma consciência coletiva, é isso? O grande desafio, nos parece que é começar a fazer com que o usuário da via, seja ele motociclista, condutor de carro, pedestre e até mesmo ciclista, perceber que o espaço público é para todos, é para todos. A gente vive numa sociedade que culturalmente não reconhece o outro como uma pessoa que vai dividir o mesmo espaço, que tem os mesmos direitos. A gente teve uma pesquisa em Porto Alegre, acho que foi em 2008, se não me engano, que perguntava para os condutores, o que tu achas do trânsito de Porto Alegre? E aí mostrou-se que a maioria absoluta das pessoas que responderam disseram que a culpa do trânsito é do outro. E que eles, como condutores, não cometiam erro algum, nenhuma imprudência. E aí a questão do outro é subjetiva, né? Então, o meu outro é tu e tu podes ser, enfim, e eu posso ser o teu outro. E aí a gente cresce numa sociedade que a gente não aprendemos a reconhecer o outro como um espaço, como uma pessoa que vai dividir os mesmos espaços. E então, quebrar essa cultura não é de um dia para a noite, então as políticas devem ser feitas. É toda uma cultura construída a longo prazo, não é mesmo? Exatamente, precisa desconstruir alguns valores para construir outros, colocar outros nesse lugar. Então, acho que a gente está evoluindo, talvez não tão rapidamente, mas a evolução está acontecendo, a sociedade está se mobilizando, o pessoal aí está se mobilizando, a questão da bicicleta, né?
está trazendo em voga essa questão da bicicleta, fazendo parte do nosso trânsito. Isso faz com que os órgãos gestores também acordem para essa realidade e comecem a efetivar as políticas públicas nesse sentido. Então, acho que isso é importante. O grande desafio lá do nosso setor de educação para o trânsito, da IPTC, é levar essa mensagem mesmo, fazer as pessoas perceberem que, olha, o espaço público, a estrutura viária é essa e a gente precisa começar a perceber os demais usuários da via, seja ele um condutor de motocicleta, de bicicleta, o próprio carroceiro, enfim. Essa é uma realidade que a gente precisa começar a acordar. E, Luiz, aproveitando que também você faz parte do movimento Massa Crítica, né, eu gostaria de saber qual é a sua percepção. O Luiz, ele fez parte do desafio que você acabou de ver na reportagem. Como é que foi para você esse desafio, Luiz? Pois ele foi muito interessante e, de certa forma, mais ou menos esperado nesse horário de pico. É difícil realmente andar com o carro, né? Em verdade, com o carro, ele chegou um pouco antes que de ônibus. Mas Sim. até conseguir estacionar, quem veio de ônibus não chegou antes. Não, aí entra outro problema. Sabe, não tinha, né? Ou seja, até foi um complemento. Mas foi interessante, isso que é válido, assim, para as pessoas tomarem consciência dessa realidade, né? Realmente de bicicleta. Isso, bicicleta no meio do trânsito. Se fosse uma ciclovia, seria mais rápido ainda, né? Sim, e o Luiz também aproveitou o uso do transporte coletivo. Ele foi de bicicleta até o trem. E do trem, ele veio até aqui para chegar na nossa entrevista, não é mesmo, Luiz? Isso mesmo. Então, fala pra gente, Luiz, rapidamente, quem quiser, então, utilizar a bicicleta como meio de transporte para chegar ao seu destino, até mesmo em longa distância, como é que faz para utilizar o trem, por exemplo? Bom, no site da Transurb tem mais detalhes, né? Tanto quanto eu sei, não com precisão absoluta, seria das 9 às 11 da manhã e das 2, eu acho que às 4 da tarde, depois tem horários específicos. Tem horários específicos. No final de semana é liberado... mas olhando no site da Transurb pode ver melhor Sim, é fácil acompanhar também e dá para utilizar. Lívia, então fala pra gente há quanto tempo você utiliza a bicicleta como meio de transporte. É certo que desde criancinha já aprendeu, não é mesmo? Sim, mas há uns 3 anos que eu optei em andar de bicicleta todos os dias, ir para o trabalho e todas as outras atividades que eu preciso me deslocar, eu uso a bicicleta. E é uma mudança bem impactante assim, no nosso dia a dia, porque a gente acaba passando uma boa parte do tempo na frente do computador, no trabalho, e andar de bicicleta também colabora muito para o teu bem-estar, não só do corpo, como da mente. Teu nível de concentração, de disposição é muito maior. Então, pensa quando tu acorda de manhã, tu vai já pedalando para o trabalho, tu deixa de passar pelos lugares da cidade para viver eles. Tu faz um trajeto, tu passa pela rua, pelos parques, né? Tu vai cumprimentar as pessoas, tu vai sorrir mais. E aí também chegando no trabalho é muito mais simpático até chegar de bicicleta. E o que eu vejo hoje também no meu trabalho, hoje a gente tem bicicletário disponível, mais colegas que começaram a andar de bicicleta também. E assim a gente vai, né, construindo aos pouquinhos e motivando as pessoas a andar de bicicleta. É uma consciência coletiva, né? É uma consciência coletiva. Olha só, Eduardo, como é que o ciclista tem que fazer para estar seguro no trânsito? Qual é a orientação para um ciclista? Seguro. Bom, eu acho que tem um princípio básico de qualquer manual de direção defensiva, que é ver e ser visto. Essa é uma questão fundamental para o ciclista no trânsito hoje. Evidentemente, existem diversos conselhos, dicas, enfim, existem materiais que a gente distribui com algumas dicas, o pessoal conhece também bastante. Mas eu acho que ver e ser visto é fundamental. Hoje, ainda há pouco, nós, enquanto aguardávamos o início do programa, alguém comentou que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o ciclista na via. Então essa é uma questão, a gente sabe que o pessoal, sobretudo o pessoal que tem pedalado aí direto, está atento a essas questões, mas o pessoal que quer iniciar o uso da bicicleta, é muito importante fazer conforme o Código de Trânsito preconiza, utilizar os devidos equipamentos obrigatórios, que é a sinalização dianteira em luz branca ou amarela, a sinalização traseira vermelha, um espelho, né, do lado esquerdo da bicicleta. São formas de tu conseguir ver, estabelecer um contato visual com os demais condutores, os demais usuários da via, e também de ser visto, né? Tem também os dispositivos retrorefletivos, né, nas laterais e nos pedais. É importante essa sinalização para que as pessoas possam reconhecer o ciclista na via. Acho que essa seria a dica principal, talvez. Exatamente, até o próprio Luiz está com capacete, luva, todo equipado, né? Mas a gente fala mais sobre isso na volta do intervalo, tá certo? No próximo bloco tem mais bate-papo sobre o uso da bicicleta. A gente mostra também os detalhes da previsão do tempo para essa sexta-feira. Aproveite o intervalo e participe. conexãotv@unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e no Twitter o @tvunicinos. A gente já volta.